Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar mais uma edição da Minipédia, o seu programa de conteúdo histórico expresso, que é o tempo de você tomar um cafezinho e ficar mais informado, mais sabido, mais sabida sobre algum conceito histórico. É o quê, Pablo? Café? O Kleber tá tirando onda porque eu não posso tomar café, o cardiologista me proibiu. Mas eu vou relevar porque ele é meu amigo e ele tem um soviete lá na Vila Eduardo, o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Pra todo mundo que bebe café, chá, água, refrigerante, sucos... Pra todo mundo aí que está se hidratando nesses dias de calor. Estamos precisando, Falando nisso, a gente poderia oferecer um cafezinho, alguma coisa, pra, quem sabe, um dia um apoiador que vier aqui. Como, por exemplo, os apoiadores que acabaram ganhando os livros nos últimos 2 sorteios e vão receber em casa. Aqui não é que nem certos locais aí que mandam pelo endereço que acha na internet, não. Aqui é profissionalismo, eles vão receber em casa. Que é Ladson Costa das Dores, que vai receber o livro Caminho da Guerra, e Maria Milena Farias Martins, que vai receber o livro Novos Combates pela História, que são apoiadores do Historiante, que sempre nós falamos aqui, se um dia aparecerem pelas terras do interior nordestino, mais precisamente Petrolina, venham aqui tomar um chazinho, café não, né, porque nosso comandante não está mais podendo tomar café. Vai se hidratar apenas com água e com o que mais? O que mais tu pode beber, bicho? Chá de maracujá. O Kleber é o embaixador, então, né? Eu não, eu sou... nem sei o que eu sou. É um soldado raso na linha de fronte. É, tipo Trotsky. E lá das terras do Maranhão, ela que traz consigo na veia a tradição do reggae, a senhora Joyce Oliveira. E aí, gente, falando da cidade que está há 43 dias em greve de ônibus e agora 100%. E os empresários querendo aumentar a passagem para 5,10, viu? O legal é que com Joyce a gente acompanha o caos no Maranhão, né? Essa cidade é uma cidade maravilhosa, trata muito bem todos os trabalhadores, vocês não imaginam o quanto. Joyce Oliveira, quais são as novidades lá dos nossos cursos, hein? Falando de coisa que é coisa boa, né? Nós aqui do Historiante sempre produzimos conteúdos que vocês possam utilizar na sua formação profissional e na sua formação pessoal. E aí, falando disso, nós temos um minicurso, que é o minicurso A Escrita da História. Todo mundo que trabalha com história sabe o quanto é importante o domínio da teoria. Então, nós já temos uma temporada já completa, né? Porque nós somos como certos streams, nós fazemos temporadas das nossas produções. Nós estamos com a nossa segunda temporada, né, sendo produzida. E aí, né, você pode ganhar 20% de desconto com o cupom #Teoria da História. Tá lá no Hotmart para venda e o link pro curso vai estar aqui na descrição deste episódio. Show de bola! Bom, estamos aqui reunidos com muita alegria e sorriso nos olhos para falar hoje sobre o que, dona Joyce Oliveira? Sobre coisas que nós não podemos falar, sobre censura. Pois é, hoje é dia de falar sobre censura na ditadura militar. Kleber Roberto, vamos lá. Para o nosso ouvinte atento, a nossa ouvinte atenta, quais seriam os 3 principais tópicos sobre esse tema que todo mundo tem que saber, todo mundo tem que ficar ligado? A gente tem que entender, dentro dessa parte triste da nossa história, que a censura ela passou por tanto um endurecimento a partir do AI-5, que aí a censura passa a ter um mecanismo bem forte de repressão, e dentro disso aí entender o aparelho repressivo, porque era uma estrutura bem complexa, não era somente algo de um gabinete, era algo muito mais complexo, e entender dentro dessa estrutura a própria censura contra as artes,
que era das artes uma das vozes contrárias aos desmandos da ditadura militar. E aí vamos ter que entender também essa, digamos, mordaça que ocorria contra as artes, em especial contra a música. É isso aí, é um tema muito sensível e muito necessário em tempos de obscurantismo, porque a censura está tentando voltar e tudo que a gente pode fazer como democratas é defender a liberdade de expressão. Mas a gente vai falar mais sobre isso agora, que a gente vai entrar na pauta de fato. Então vamos nessa. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Orelo, porque ele é leve, fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Orelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Orelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o Historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. Os meios de comunicação, eles têm um papel fundamental na construção da opinião pública. E muito por esse motivo, os regimes de exceção, autoritários, eles procuram ter controle sobre essas atividades, como a ditadura que se instaurou no Brasil em 1964 e foi até 1985. Por que isso acontece? Porque a ditadura, ela precisa garantir que os veículos de comunicação, eles não atuem contra o seu poder, eles não atuem contra a sua estabilidade política. E é aí que a gente vai ter esse controle. O que é esse controle? É um controle sobre as informações que vão circular no meio do público, no meio da opinião pública. E aí a gente vai ter notícias, a gente vai ter as músicas, a gente vai ter as publicações de um modo geral. Essa censura foi uma das armas principais para a manutenção do poder pelos militares que governaram o nosso país em um sistema ditatorial e repressivo. Desde o primeiro presidente que a gente vai ter, o Castelo Branco, né, até o último presidente, o Figueiredo, nós vamos ter ações totalitárias de controle sobre, por exemplo, os poderes legislativo e judiciário, até necessariamente os meios de comunicação e os artistas, os produtores de conteúdo cultural, que vão se manifestar contra a ditadura através das suas produções culturais. E é dentro desse contexto que vai se construir uma ideologia que vai ser a base para essa ideia de dominação e de censura, que é, e principalmente do próprio regime militar, que é a doutrina da segurança nacional. É uma doutrina que vai se estruturar no conceito de guerra total e de guerra permanente. Isso vai refletir o que? O contexto que a gente vai ter à época de polarização mundial. A gente vai ter aí o contexto da Guerra Fria, nós vamos ter aí Estados Unidos e União Soviética disputando os espaços nesses polos mundiais, e é nesse contexto que vai se construir uma espécie de doutrina espiritualista muito característica do golpe de 64. Os militares vão se auto-intitular revolucionários esses que estão em defesa do cristianismo contra um comunismo que estaria tentando se instaurar na sociedade brasileira através da cultura, através, enfim, da ideologia, através de uma guerra que eles vão chamar de guerra psicológica. Então é nesse contexto que a ditadura ela vai se organizar, vai se instaurar, e é interessante que tem uma fala do general Breno Borges Fortes, que ele era chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro lá em 1973, quando ele esteve na Venezuela, que é uma espécie de retrato do que pensava o regime militar. Ele fala o seguinte: atualmente é facilmente constatável o desenvolvimento de um processo de destruição da estrutura cultural e moral
moral da civilização ocidental. Processo esse que, utilizando-se dos modernos meios de comunicação de massa, os movimentos subversivos internacionais tentam destruir, de todas as formas possíveis, as bases culturais e morais da nossa civilização. É a intensificação ao máximo do uso da arma psicológica, ou seja, a luta pela conquista das consciências. Veja essa fala, isso aqui é uma importante fala histórica, é um discurso que a gente precisa compreender. A fala do general, do Breno Borges Fortes, é um retrato, é um espelho daquilo que pensava o regime e daquilo que era a doutrina da segurança nacional. Uma guerra contra uma pseudo-luta que o comunismo estava empreendendo para destruir a cultura e a moral cristã da civilização ocidental. Quem vive hoje em dia vai associar claramente, o ouvinte atento vai pensar, poxa, parece que eu tô passando por um flashback, porque hoje o discurso da direitona bolsonarista, dos globalistas, é justamente essa ideia fajuta de uma guerra cultural em que comunistas globalistas estariam tentando controlar a opinião pública numa ideia, né, numa guerra psicológica. Então tem muito dessa loucura, dessa teoria de conspiração, com certeza, mas não precisa nem dizer com certeza, né, que de fato baseou o regime militar, baseou a ideologia militar e baseou, claro, o processo de institucionalização da censura em nosso país. E é esse contexto que a gente vai ter em 68, momento em que vai ser decretado o ato institucional número 5. E aí, né, vamos compreender como que é possível o domínio de um poder político sobre os demais, sabendo que nós partimos do princípio que nós temos 3 poderes. Quem for cursar direito, ou quem já cursou, enfim, né, quem tem essa formação, vai lembrar, né, do que eu tô falando. Isso tem a ver com a questão da normatividade, né, ou seja, do conjunto de leis e o entendimento que é realizado entre esses períodos, que são períodos ditatoriais ou totalitários, onde uma norma, ou seja, uma lei se sobrepõe às demais. Isso geralmente a gente estuda quando vai falar sobre a pirâmide de Hans Kelsen. Então, esse controle realizado, né, pelo Estado brasileiro, que é o que a gente está falando, ele se realiza a partir desse princípio que não existem normas que são inferiores à norma, por exemplo, deste Estado, que é um Estado maior, ou desses dispositivos, né, de controle sobre a produção artística. A partir dessa visão é que foi, né, baixado em 1968 o ato institucional número 5, que é um dos principais, por exemplo, temas que são debatidos dentro da ditadura. Por quê? Porque o AI-5, ele teve um papel muito importante, né? Prendeu muitas pessoas, colocou muitas pessoas na ilegalidade, mas ele também teve o papel de acionar cada vez mais fortemente a censura às diversas formas de atividade artística ou qualquer tipo de produção que fosse contrária, né, ao regime da ditadura. E esse documento e essas práticas, que são práticas de censura, elas só vão começar, né, a se afrouxar lá em 75, quando vai começar o governo Geisel, que é quando você tem o início da transição. E nós vamos vendo que a própria censura, ela vai se estruturando dentro da ditadura militar, dentro do regime militar. E essa estrutura de censura, de tentar evitar qualquer mensagem que pudesse ser considerada subversiva, ela tinha vários órgãos que trabalhavam nesse sentido. Nós podemos citar, por exemplo, o Serviço Nacional de Informação, SNI, e o Departamento de Ordem Política e Social, que era o DOPS. E esses órgãos, eles faziam eles eram o sistema, era essa máquina que fazia tanto às vezes de censura, como também de desmobilizar as ações populares, perseguir pessoas que pudessem ser consideradas subversivas e também fazer prática de tortura, o que faz parte dentro desse período triste da ditadura militar no Brasil. A Lei de Imprensa de 1967 vai contribuir para que tenha uma censura
dentro da imprensa nacional. E isso aí prevendo diversos tipos de punições contra jornalistas que pudessem publicar ou lançar algo que pudesse ser considerado ofensivo para o governo ditatorial. E com o Decreto-Lei 1077 de janeiro de 1970, é instituído a censura prévia. E essa censura prévia era aquela censura que se dava antes mesmo de, digamos, o material ou a reportagem ou algo do tipo ser publicado. E essa lei, ela fazia com que essa censura prévia ela tivesse, digamos, dois modos de ação. Um deles seria uma equipe de censores que poderiam ficar dentro das redações, dentro das redações de jornais, de revistas, e isso fazia com que esses censores eles tivessem, digamos, a fiscalização direta sobre o que estaria sendo publicado. E a outra forma de fazer essa censura prévia seria através do envio antecipadamente do material que seria publicado. Isso aí fazendo com que nada pudesse ser exposto para a população que pudesse ser considerado subversivo, que pudesse ser algo que digamos, ferisse o governo militar da época. Pois é, e aí a gente vai ter o processo de aplicação tanto dessa lei quanto dessas práticas que vão acontecer. Tem uma prática também que é a de você mandar bilhetinhos, né? Você assinar os bilhetinhos para que os censores mandavam esses bilhetinhos para que os jornais eles se organizassem, né, e não falassem coisas que eram proibidas ou não falassem coisas que o regime não ia gostar que fossem publicadas. E aí a gente vai ter a prática disso, né? O que é que vai acontecer de fato. Obviamente que o Kleber acabou de falar sobre algumas leis que foram instituídas, já a última delas nos anos 70, mas antes mesmo do AI-5 ter se organizado, muita coisa já tinha sido feita, né? Os primeiros ditadores, eles não respeitaram de forma alguma a liberdade de imprensa, apesar de eles não terem se aparelhado tanto assim. Por exemplo, jornais de esquerda que eram pró-João Goulart, como Política e Folha da Semana e o Semanário, eles foram invadidos e tiveram todo o seu maquinário destruído. Até mesmo jornais grandes que eram simpáticos a João Goulart, como era o jornal A Última Hora não era apenas um jornal, era uma cadeia jornalística das maiores do país. Ele teve diversos das suas redações invadidas e a aparelhagem também destroçada. O Correio da Manhã, que se opôs radicalmente a João Goulart, mas ao mesmo tempo ele denunciava os excessos da ditadura, foi perseguido sistematicamente. A sede foi atacada a bomba, foi invadida, foi interditada. Uma edição do jornal foi confiscada sem qualquer explicação, sumariamente. E Niomar Bittencourt, a proprietária do jornal, ela foi presa por mais de 2 meses. Então, assim, essa perseguição, ela já acontecia antes do AI-5. Com o AI-5 ela vai se intensificar. A Tribuna da Imprensa vai ter o seu diretor Hélio Fernandes preso, confinado na ilha de Fernando de Noronha também. Então diversas repercussões elas vão acabar acontecendo nas redações do Brasil inteiro, o que vai ser um reflexo da aparelhagem com as leis que vão ser instituídas e com as instituições que vão ser criadas, porque a censura ela não vai estar baseada apenas nas leis, ela vai precisar de órgãos que executem essas leis. A gente vai ter, por exemplo, o Kleber citou 2, tem um terceiro órgão que é a Divisão de Censura e Diversões Públicas, que vai atuar tanto na censura aos jornais, quanto na censura daquele que a gente mencionou pouco até agora, que é a censura às produções artísticas. Então a gente vai ter uma série de atividades de censura que vão limitar a circulação de opiniões, controlando o acesso delas, impedindo que a opinião pública possa conhecer ou desfrutar de uma opinião divergente do sistema. Isso vai se refletir em diversas áreas, seja na imprensa, seja na música, seja também na produção de livros. Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo,
pode nos ajudar a manter o projeto, né? O senhor pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo para quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio. Também a gente pode citar, né, como que essa censura ela vai atingir a produção da televisão, que nesse momento da época da ditadura estava em processo de expansão. Por exemplo, aqui no Maranhão a gente tinha um fenômeno chamado televizinho, que era o quê? Nem todo mundo tinha televisão em casa, então alguém na rua tinha uma televisão, então todo mundo ia assistir televisão na casa dessa pessoa. E essa pessoa foi chamada de televizinho, né, conhecida popularmente. O que era rodado, né, o que era transmitido na televisão, ele também passava por um processo de censura, onde muitas das vezes, né, havia alteração dos roteiros originais, porque os censores, eles alegavam que, né, os personagens, eles poderiam não estar condizentes com a moralidade. Uma das primeiras novelas que passou foi objeto de observação, foi uma novela de 68, 69, onde o personagem, Beto Rockefeller, né, ele era o que a gente chama de anti-herói, né, da TV Tupi. Então, a partir disso, eles começaram a observar como é que eram escritos e muitas vezes interferiam de forma direta mesmo dentro dos roteiros das novelas. Um exemplo também de outra novela tem Roque Santeiro, que é muito famosa durante o período da sua produção, mas a novela teve que ser, né, alterada várias vezes porque ela nunca estava conforme o padrão considerado, né, pelos censores. Também eles interferiam de forma direta sobre questões que eram roteiros históricos, por exemplo, né, no caso da Escravizaura. Era colocado que o Leôncio ele não poderia ser tão ruim, né, tão escravocrata com seus escravizados. Da mesma forma com que as notícias de jornal, elas eram também, né, muitas vezes retiradas dos roteiros, como, por exemplo, uma epidemia de meningite que teve em 74, né? Justamente para quê? Para não criar uma opinião pública contrária, né, ao regime. E aí vocês podem pensar, né? A gente está falando tanto questão de televisão, imprensa, música, e pouco se ouviu falar sobre a censura aos livros. E ocorreu também censura contra, digamos, a arte escrita, porque a censura, ela também abrangia essa área. E livros que fossem ligados a autores que falassem de temas ligados à política, à sociologia, eles poderiam ser censurados. E acabaram sendo censurados vários autores que são consagrados, são não somente, digamos, no âmbito acadêmico, mas também no próprio âmbito social. E aí foram colocados dentro desse, digamos, âmbito da censura e tiveram obras censuradas autores como Érico Veríssimo, Jorge Amado, Darcy Ribeiro, Caio Prados Júnior, Dalton Trevisan. Ou seja, nós vemos aí autores que não são somente autores de um viés acadêmico, mas autores de livros consagrados pela própria sociedade que acabaram sendo censurados. Ao todo foram cerca de 140 livros de autores brasileiros, só de autores brasileiros que foram censurados na ditadura militar, fora autores estrangeiros que também acabavam
antes de serem lançados os livros em português no Brasil, acabavam passando por esse crivo, e tudo aí dentro daquele âmbito daquela lei da censura prévia, que acabava analisando todas as obras que pudessem ser subversivas, e aí atingiam também os próprios livros. E não era somente os livros que acabavam sendo atingidos, até mesmo editoras que eram consagradas, e editoras que, pessoas que podem andar nos sebos, aqueles locais que vendem livros usados, podem encontrá-los com bastante facilidade, que não são os livros da editora Civilização Brasileira. Atualmente, eu acho que a Civilização Brasileira pertence até à editora Record, faz parte da editora Record. Mas essa editora, ela foi muito censurada na ditadura militar. Inclusive, o seu editor, Enio Silveira, ele sofreu várias vezes com a perseguição da ditadura militar, recebendo processos, sendo preso, ou seja, perseguido pela ditadura militar. Ou seja, nós vemos que esses tentáculos da ditadura, que faziam parte da censura, acabavam atingindo todas as áreas da sociedade, tanto áreas artísticas como áreas escritas. Justamente, e aí a gente tem que lembrar que a censura chegou e atacou também a produção da música popular brasileira. Diversas músicas foram censuradas porque a censura acreditava, os censores identificavam que eles tinham mensagens contra a ditadura e que não poderiam chegar aos ouvidos do público. Algumas vezes sim, algumas vezes não, e é por isso que a gente diz que a censura é burra. Toda censura é burra. E a censura dos militares entre 64 e 85 era burra pra caramba. A gente vai ter músicas de protesto, de fato, com a música Cálice, do Chico Buarque e do Gilberto Gil, que vai ser composta na década de 70, vai ser gravada em 1973. Tem até uma parte bem curiosa, que eles marcaram um show no AMB, no Palácio de Convenções do AMB em São Paulo, e quando começaram a cantar Cálice, os microfones foram desligados, porque a censura ela já tinha ordenado que essa letra não poderia ser tocada por conta da palavra cálice. E da letra também, né? Porque cálice tinha a ver também com uma espécie de grito de protesto contra a ditadura. 5 anos depois, a música vai ser liberada. E aí Chico Buarque vai cantar, não mais com Gilberto Gil, ele vai cantar com Milton Nascimento essa música. Gilberto Gil tinha mudado de gravadora e tal, e aí já não cabia mais gravar com ele. É um clássico até hoje. Mas a gente também tem o exemplo de como a ditadura, a censura é burra também, porque o próprio Chico Buarque, ele vai gravar uma música chamada Acorda Amor, que é uma denúncia contra o sequestro de pessoas e o desaparecimento de pessoas durante a ditadura. Só por ter o nome dele, a música foi barrada. Aí o que foi que aconteceu? Ele inventou um pseudônimo, assinou a música como Julinho de Adelaide, se não me engano. Julinho de Adelaide era um pseudônimo que Chico criou, e aí ele assinou a música. O que aconteceu? A censura não viu o nome mais do Chico, viu a letra, parecia uma coisa estranha, diferente, mas como não viram o nome do Chico, eles passaram a música. Cara crachá. Pois é, e aí eu convido nossas ouvintes, a dar uma conferida nessa música. É uma música que parece que é um ladrão entrando na casa e o marido acordando a esposa. Mas na verdade é o marido acordando a esposa porque a polícia chegou para invadir a casa e levar ele preso. E aí tem várias outras músicas que denunciam a burrice da ditadura. Tem aquela música do Odair José chamada Primeira Noite de um Homem, que é uma homenagem a um filme com Dustin Hoffman. É uma música de amor, que ele fala sobre insegurança, medo, tensão, no dia em que ele vai ter a primeira relação dele. A censura embargou, Odair foi em Brasília com o advogado pra chegar lá, ô meu amigo, libera aí, o advogado orientando ele também, mas os militares disseram, não vai, porque o conteúdo pode ser ouvido por adolescentes e isso pode causar uma... Como é que eu posso dizer? O conteúdo é muito sexual para os adolescentes. Enfim, na verdade não era uma música de amor. Aí o que foi que o Odair José fez? Mudou o nome da música, trocou umas frases de lugar e mandou de novo. O que aconteceu? A censura passou a música. Então, por mais que eles tivessem essa ideia de defender a moral e os bons costumes, a ditadura era
a censura da ditadura era burra pra caramba e deixou passar coisas que eles tinham negado e encontrava pelo em ovo também, porque eles vão pegar aquela música do Paulinho da Viola, chamada Meu Sapato, ou Meu Novo Sapato. Era uma música em homenagem a um sambista da época, muito bom, que todo mundo admirava, inclusive o Paulinho. Era uma homenagem ao cara, mas só porque tinha na música um trecho dizendo que era bota de bico de ferro, ou era bico de aço, se não me engano, os caras piraram, disseram, não, isso aqui é uma crítica à ditadura, e embargaram a música. Então, são exemplos de como a censura da ditadura era burra pra caramba. Também, né, a gente pode citar a Gal Costa. Gal, maravilhosa, foi alvo da censura com aquela música Vaca Profana. Aí eu vou aqui declamar um pouquinho, que eu não sei cantar. Vaca profana, põe teus cornos para fora e acima. Dona das divinas tetas, derrama o leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas. Então esta rima maravilhosa foi considerada altamente periculosa para a moral e os bons costumes. No mesmo país que produzia pornô chanchada, né? Mas tudo bem. E dentro da censura, tem, por exemplo, o caso da banda Blitz, que eles tiveram a música censurada e eles tiveram que ter um trabalhão para conseguir lançar o LP, que por causa de duas músicas, entre elas, as duas músicas que foram censuradas, estava Cruel, Esquizofrênico Blues, que dentro dessa música tem um trechozinho que fala que a esposa vai pegar o peru. Aí dentro do refrão tem peru de Natal, só que a censura considerou o peru como a conotação com o órgão sexual masculino. E aí teve essa música, teve outra música que foram censuradas dentro do mesmo LP, e aí não podia lançar o LP, e já tinha feito uma tiragem de 30 mil cópias. E aí a banda, como até mesmo um protesto, os 6 músicos da banda Blitz foram dentro do depósito da gravadora e pegaram os LPs, aquele long play preto, e riscaram as 2 faixas proibidas com prego. Trabalho à mão nos 30 mil LPs. E na matriz, depois que o LP acabou sendo um sucesso, mas a matriz, ela não poderia ter essas 2 músicas por causa da censura. E é o que eles fizeram? Eles deixaram o trecho, mas como se fosse o trecho riscado também de prego, para as pessoas entenderem que dentro daquele LP tinha músicas que acabaram sendo censuradas. Foi uma forma de protesto, mas aí vocês veem como a ditadura era cruel e não tinha limites para censurar as artes. É isso aí, chegamos à reta final da nossa gravação. Lembrei agora de uma música que eu pensei que Kleber ia falar sobre ela, que é o Tiro ao Álvaro, do Adoniran Barbosa. Por que ela foi censurada? Por um preconceito linguístico. Adoniran escrevia as músicas do modo popular, como as pessoas falavam, porque ele queria fazer música que dialogasse com o povão da sua época. E Tiro ao Álvaro é cheia de falas ditas erradas gramaticalmente. Por exemplo, ele fala tábua de tiro ao álvaro, no caso é tábua de tiro ao alvo. Mas claro, é um recurso que ele utilizava para falar a língua do povo, né? A censura barrou a música, por quê? Porque ela falava coisas erradas gramaticalmente, um claro preconceito linguístico com o que o povo fala, né? Bom, chegamos a... Só complementar aí, Pablo, né? No país que alfabetizava em tese pelo Mobral, né? Preocupado com isso. Justamente. Bom, chegamos à reta final, bora amarrar esse caldo aí, porque a gente já extrapolou o nosso tempo. Diga aí, galera, o que é que vocês querem falar? Eu vou indicar um doc que eu gosto bastante, que se chama Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, que é produzido pela Fernanda Pessoa. A direção e o roteiro é dela, então é muito bacana pra gente entender, né, como o discurso não era a prática desses senhores. Bem, eu vou dar como uma indicação outro podcast aqui da Minipédia que gravamos tem poucas semanas sobre a Tropicália. Vocês já podem fazer essa mini maratona sobre a censura no Brasil. E se quiserem, pode voltar alguns meses atrás que temos também uma Minipédia falando sobre o AI-5. Aí vocês podem fazer essa
trilogia desse período da nossa história. É isso aí, maratone o historiante, tem muita coisa bacana pra você aprender e compartilhe. Você ouviu até agora? Tô falando com uma pessoa que chegou até o final do episódio. Que massa, eu fico feliz pra caramba de saber que você ouviu a gente até agora. Posso te dar uma dica? Compartilhe esse episódio com as pessoas que você gosta e aquelas pessoas que você acha que teriam interesse em aprender esse conteúdo. É importante que a gente fale sobre censura e principalmente é importante que a gente fale como nós superamos momentos sombrios como esse da censura na ditadura militar. A gente fica por aqui, um grande abraço e tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, gente.